Você tem feito a diferença no mundo com o que Jesus te deu? Saiba que se você tem um propósito, e eu sei que você tem, porque se você está aqui nessa terra, se você veio ao mundo, não foi um acidente. Jesus desejou você e você tem um propósito de vida. Sendo assim, o que você tem feito para realizar esse propósito em Deus? Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Clara e você está no canal Mensagens da Ana, um canal de transmissão da palavra de Jesus Cristo, um canal de transmissão das mensagens do Evangelho. E nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma passagem bíblica que fala sobre a questão que eu quero conectar, pelo menos, pode ter várias interpretações, mas hoje eu vou querer conectar a questão do nosso propósito de vida, em como a gente às vezes negligencia ele, como a gente às vezes finge que a gente não tem um propósito ou não se dá conta do quão grandioso é o nosso propósito, mesmo que nas simples coisas do cotidiano. E como você pode mudar isso, né? Porque não adianta nada a gente identificar um problema e não mudar. Bom, essas passagens que eu vou ler, bíblicas, se encontram em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 46. Perdão, a partir do verso 50. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Bom, a gente é suficiente ler apenas esse versículo, Marcos 9:50, que fala a respeito do sal. Que o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, ou seja, se deixar de dar sabor, se deixar de cumprir o seu propósito, que é salgar a comida, para que ele vai servir? Então, tenham sal em vocês mesmos. E isso tem também a ver, porque Jesus já falou para a gente, na palavra dele, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, ele disse para a gente que a gente serve para dar sabor à terra, para dar significado à terra. Então, quando ele fala que se o sal deixar de ser salgado, ele perde o propósito, ele está querendo dizer que nós, se deixarmos de cumprir o que Jesus veio, o que Jesus nos chamou para cumprir, nós também estamos perdendo o nosso propósito. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitas vezes pessoas, tanto jovens quanto mais velhas, querendo se realizar. Virou uma grande ambição da sociedade querer se realizar. E eu não vejo nada de errado nisso. Nem ter uma ambição, não tem nada de errado. Mas isso não pode ser confundido, jamais, sob hipótese alguma, com o seu propósito de vida. Porque o seu propósito de vida tem que ser uma coisa que gire em torno de Jesus Cristo, e não de você. Que fale sobre Jesus, e não sobre você. Lógico, você pode ter outras realizações na vida. E tudo tem que glorificar o Mestre. Mas o seu principal, o seu motivo de viver, o que dá sentido à sua existência é Jesus Cristo. Então você precisa honrar e glorificar Ele nisso. E eu não estou falando que você tem que ser um super talento, um super dom reconhecido pelo mundo. Mas o simples fato de você fazer algo com a intenção no coração de que é para Cristo, você está honrando e glorificando o nome dele. No seu trabalho, se você trabalha com, por exemplo, faxina, você pode limpar de qualquer jeito, deixar assim aquela limpeza que está ali, faltando umas coisas, e deixar para lá, só fazer o seu papel. Ou você pode deixar um brinco, mas pensando que você está fazendo isso não para aquelas pessoas que às vezes nem vão dar valor ao seu trabalho, mas você está fazendo isso para Jesus, porque você sabe que Ele está te observando enquanto você trabalha. Então você dá o seu melhor. Mesma coisa serve para os médicos, para os professores, para todas as profissões. Eu só dei um exemplo de uma em específico, mas serve para todas as profissões que existem. Quando a gente vai fazer algo, que a gente faça o nosso melhor. Como diz a Bíblia também, quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória do Senhor. Até a nossa comida, tem gente que reclama de comer. Porque eu vou comer ovo, eu como ovo todo dia.
Gente, eu sei que é clichê falar, mas a gente deveria agradecer só por ter comida na mesa. Eu não sei você, mas você devia ter o hábito de agradecer na mesa. Você deve conversar com Jesus sempre, não só na hora de comer, mas é importante agradecer que aquela comida não é suor do seu trabalho somente, mas é graça do Senhor que te dá saúde, que te dá forças e que te dá condições de ter comida na mesa, sim. Porque antes de vir do nosso suor, vem da provisão dele. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que antes da gente depender, que antes da gente poder plantar, a gente depende do maná. A gente não pode esquecer disso. Que nós somos pó e ao pó retornaremos, mas nós temos um sentido maior, que é a vida eterna, que é o foco na vida eterna. Então a gente precisa viver com propósito nisso. E falando nesse foco em vida eterna, não tem como você ser uma pessoa que foca em um propósito sem ter uma definição clara da palavra do Senhor. Então, eu vi na internet esses dias um manual bíblico, um e-book muito legal, que ele vai te ajudando a interpretar a Bíblia, não de uma forma tendenciosa, mas de uma forma com que ele te ensina, didaticamente mesmo, a você entender o que está dizendo nas escrituras. Então, para você que tem dificuldade, poxa, Ana Clara, eu só vejo vídeos na internet, porque eu não consigo entender quando eu leio a Bíblia, ou eu até entendo, mas eu acho que dava para ir de uma forma mais profunda. Eu tenho certeza que adquirindo esse e-book você vai conseguir ter a sua devocional de uma forma mais concisa, mais precisa. E esse e-book você pode adquirir através do link que está aqui na descrição do vídeo e também vou deixar no primeiro comentário fixado. Adquirindo através desse link, do primeiro comentário fixado e também na descrição, você vai estar me ajudando, consequentemente ajudando aqui o canal, tá bom? Então, eu já agradeço desde já. E continuando aqui a temática do vídeo, é muito importante, como eu falei agora, que você tenha conhecimento da palavra de Deus e que você também pratique. Porque se você não praticar, é em vão. Então, pratique a palavra de Deus e pratique o que você leu, o que você aprender. Esse e-book que eu citei é apenas um apoio, mas é lógico que você pode ler sem ele. O que importa é que você leia e pratique a palavra do Senhor. E que você lendo e praticando, você viva o mais puro e simples evangelho, o que Jesus Cristo veio ensinar para a gente. Beijo, fica com Jesus.